Graças e paz, igreja, amém? Como o pastor falou, meu nome é Gabriel Bittencourt, sou pastor da Igreja de Nova Vida Natal, fica aqui no final do Antônio Basílio. Se um dia vocês quiserem nos visitar, será muita alegria receber vocês. Sou pastor há exatos um mês, né? Fui ordenado recentemente no dia 2 de maio, no Rio de Janeiro, mas já estava como missionário da minha denominação aqui em Natal. Nossa igreja agora em agosto vai completar 2 anos, e tenho a alegria de ter comigo aqui alguns irmãos da nossa igreja, que é o irmão João e a irmã Márcia, que são os primeiros membros que nós recebemos quando nós começamos o trabalho há quase 2 anos atrás. É um privilégio estar aqui com vocês, poder compartilhar uma palavra num dia tão especial. Hoje, é celebrado o dia do pastor evangélico, então parabéns, pastor, que o Senhor te abençoe. Fico muito feliz de poder estar aqui num dia tão auspicioso, numa data tão querida. Sou casado com a Jordane há 1 ano e pouquinho também, coisa nova, né, gente? 25 anos não é muita coisa de vida, não é muita bagagem não, coisa nova. E sou teólogo formado pela Cidade Viva e também sou mestrado em teologia pela DBU, da Dallas Baptist University. Sou muito feliz de estar com vocês e espero que eu me faça entendível e que o Espírito Santo possa falar no coração de vocês, amém? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo 23. Esse texto é muito conhecido, mas hoje eu quero trabalhar em cima dele de maneira que novamente o Senhor fale aos nossos corações. Lucas capítulo 9, versículo 23, que diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida, por minha causa, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar novamente. Pai, muito obrigado pelo privilégio de poder compartilhar a Tua palavra nessa manhã. Eu te peço, Espírito Santo, abra os nossos ouvidos. Nós queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, todos nós sabemos que o cristianismo, como nós conhecemos, nos pede, nos convoca a uma vida de devoção. Amém? Devoção não é simplesmente ter algum tipo de religiosidade ou de costume religioso em sua vida. Devoção é uma entrega plena, é uma entrega em que o indivíduo, ele se sacrifica e se compromete com o seu objeto de adoração. Eu falo objeto de adoração porque uma pessoa pode ser devota a qualquer coisa. Ontem eu estava assistindo o jogo do Brasil, e a maioria dos meus amigos são devotos do futebol. Eles param, eles assistem, eles gostam, e eu também, juntei com alguns irmãos da igreja, coloquei no telão da igreja o jogo do Brasil. Alguns vão dizer: pastor, que pecado, né? Deus te abençoe, tá bom? Se abalou a sua fé, me desculpe. Mas a gente botou o jogo do Brasil no telão da igreja, assistimos o jogo do Brasil, comemoramos, celebramos, pulamos, comemoramos o gol do Vinícius Júnior, numa alegria só. Uma alegria só. Rapaz, eu não gosto de Vinícius Júnior, mas só desse gol eu fiquei apaixonado. Fiquei vendo o rosto dele a noite toda. Meu Deus, aquele garoto, não sei o quê. A Virgínia está acabando com o garoto, não sei o quê. É muito bom a gente celebrar o futebol. Mas eu tenho um amigo chamado Guilherme, que ele é devoto de futebol. Como eu, ele é botafoguense, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, né? Ele é botafoguense e todo jogo do Botafogo, ele mora no Rio, sou carioca também, todo jogo do Botafogo, ele está dentro do Newton Santos. Pode ser Botafogo e Bangu, Botafogo e Madureira, só jogo horrível, é uma ofensa aos olhos o jogo. Uma pelada de domingo daqueles aposentados é mais bonito que o jogo, mas ele está lá, ele veste a camisa,
ele vai com o seu copo do Botafogo, ele é da torcida organizada, ele tem o sócio torcedor, ele entra no estádio, ele vai com alegria, vai com bandeira, vai levar o filho dele, vai pulando, ele faz uma festa. E ele disse uma vez para mim, o que não saiu da minha cabeça, ele falou: cara, eu sou devoto do Botafogo, o meu santo padroeiro é o Tiquinho Soares, ele falava na época. Eu, caramba, de fato ele é devoto. De fato ele sacrifica a vida dele, ele está ausente algumas datas, ele está ausente dentro de casa por várias vezes. Por quê? Porque tem jogo do Botafogo, eu não perco, eu sou louco, eu sou fanático, eu sou maluco pelo Botafogo. Então nós temos dentro da nossa realidade pessoas que são devotas das mais diversas coisas. Eu quero ressaltar aqui o nome de um devoto hinduísta chamado Ram Singh Chauhan. Ele é da Índia, e na sua devoção a Shiva, que é o Deus criador para o hinduísmo, ele fez uma promessa de que não ficaria mais sentado, nem deitado, ele ia ficar em pé, até que ele pudesse ver Shiva. O sonho dele, de devoto religioso, era ver o seu falso Deus, o seu ídolo pagão chamado Shiva. Era o sonho dele: eu quero ver Shiva, eu não vou me sentar, eu não vou deitar, eu não vou dormir, eu não vou ter descanso, enquanto eu não olhar e ver por um vislumbre Shiva. E ele ficou de pé por vários e vários anos, as suas pernas incharam, ele começou a ter coágulos de sangue, foi necrosando as pernas, mas ele não se sentava, e ele se recusava em receber ajuda de qualquer pessoa, porque ele falou: eu só vou sentar, eu só vou deitar quando eu ver Shiva. Essas histórias nos assustam, porque vem de um fanatismo religioso, do mesmo ponto do homem que é capaz de se explodir e explodir outros semelhantes em nome do seu Deus. Vem do mesmo fanatismo religioso do homem que é capaz de carregar uma cruz e atravessar o país inteiro para poder se ajoelhar aos pés da imagem do Padre Cícero lá em Juazeiro do Norte. Vem da mesma devoção equivocada, da mesma idolatria que nos faz fazer coisas erradas. Mas há algo que me assusta: como alguém adorando Deus errado, celebrando a festa errada, partilhando apenas da religiosidade, sem verdadeira comunhão espiritual com Deus, pode ser tão dedicado em sua devoção, e nós que conhecemos a verdade, nós que fomos salvos por merecida graça, nós que entendemos através da palavra de Deus a santa revelação, como que a nossa devoção é tão precária, tão pequena e tão preguiçosa? O que há de errado em nós? O que há de errado na igreja do Senhor, quando nós olhamos para a nossa vida e nós temos dificuldade de submetê-la à palavra? Nós olhamos para o nosso casamento e temos dificuldade de viver um casamento segundo a palavra. Nós olhamos para o nosso trabalho e achamos que o nosso trabalho é algum tipo de mágica, em que ele está separado da nossa vida religiosa e não tem nenhum tipo de devoção, nenhum tipo de entrega. O nosso trabalho não é culto, o nosso casamento não é culto, a nossa vida conjugal não é culto, a nossa vida dentro dos nossos ambientes de amigos, de relacionamentos externos não é culto, nada da nossa vida é culto. Só é culto no domingo, durante algumas horas, aqui pela manhã, lá na igreja pela noite. Só esse momento é o culto é isso. E aí eu vejo um camarada que adora uma estátua com 6 braços, azul igual o Avatar, e o cara fala: eu não vou me sentar enquanto eu não ver o meu Deus. O que você estaria disposto a fazer para ver o seu Deus? O que você estaria disposto a fazer se você chegasse e falasse: cara, eu preciso ter uma visão de Jesus, eu preciso ter uma visão da glória de Deus, igual Moisés, igual Isaías, eu preciso ter uma visão sobrenatural do meu Deus. O que você estaria disposto a fazer? Ah, pastor, eu vou orar 10 minutos todos os dias. Poxa, você é uma bênção, como você é crente, meu Deus, seus 10 minutos mais incríveis da história da sua vida.
Não, a gente não precisa de... Pastor, Jesus pagou o preço. Eu não estou falando de pagar preço para ser salvo. Não estou falando de pagar preço para ser salvo. Você é salvo por graça, merecida graça. Eu estou falando que você está disposto a fazer para conhecer e contemplar a glória de Deus. Jesus Cristo nos dá clareza sobre a dificuldade que Ele propõe no Evangelho. O convite do Evangelho é um convite a viver um desafio contínuo. E Ele vai dizer, eu quero voltar com você aos versículos que nós lemos. Volte ao versículo 23 comigo. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Tomar a cruz é o ato voluntário para suportar os desafios da vida cristã. Você diz assim: pastor, eu tenho uma deficiência, eu tenho um problema de saúde, essa é a minha cruz. Não é. Pastor, esse aqui é o meu casamento e está uma coisa difícil, essa é a minha cruz. Não é. Pastor, eu tenho um filho, meu filho ele é deficiente, ele depende da minha ajuda, essa é a minha cruz. Não é. Como assim, pastor, essa não é a minha cruz? Cruz é aquilo que você escolheu suportar por causa do amor a Cristo. O seu casamento você escolheu suportar por paixão, por desejo, por eros, que você tinha pela sua esposa e a sua esposa tinha por você. Isso não foi por Cristo. Você não casou por Cristo. Tem gente que chega para mim e diz assim: pastor, eu casei porque... Não, você casou porque você estava apaixonado. Você casou porque você via essa jovem, era uma jovem de Deus. Você não casou por Cristo. Se você quisesse fazer por Cristo, você seguiu o conselho de Paulo, que é melhor ficar solteiro, porque o solteiro cuida das coisas do... Pastor, só veio esse pessoal aqui, ó. Pastor, solteiro cuida das coisas do Senhor. Então você casou, você disser para mim que você casou para agradar a Deus, você está de brincadeira comigo. Eu não aceito esse tipo de conversa. Não me desce. Você dizer para mim que o seu filho que tem alguma deficiência, ou o seu corpo que tem alguma deficiência, alguma doença, e você tem que cuidar daquela doença, é a sua cruz. Eu vou dizer para você que não é a sua cruz. Por que não é a sua cruz? Porque você vai ter que cuidar dele, porque ele é o seu filho. É o seu amor, é o fruto do seu amor. Você vai ter que cuidar do seu corpo, porque é só esse corpo que você tem. Se você não cuidar desse, você vai morrer. Você não está fazendo isso por amor a Deus. Isso não é uma cruz. Isso é uma condição que você possui. Tomar a sua cruz é o que Paulo fala aos Filipenses: melhor para mim era estar com Cristo, mas estou agora com vocês porque preciso realizar algo em vocês. Tomar a cruz é quando nós nos comprometemos com o reino de Deus, em uma medida que nós fazemos algo que, mesmo que custoso, danoso, cansativo, nós mantemos o vigor e mantemos o serviço. Por quê? Porque esta é a cruz que o Senhor me deu. Então qual é a cruz que o Senhor me deu? Eu sou pastor, eu tenho uma cruz. Qual é a cruz que Deus me deu? O povo que eu tenho que pastorear. Sangue de Jesus tem poder. Irmão, olha, está aqui umas ovelhas minhas que são maravilhosas. Isso aqui não dá trabalho não, né? Claro. Eu vou dizer que eles não trabalham? Não vou dizer. Não dá trabalho nenhum. Mas tem pessoas que chegam no nosso dia a dia que eu tenho que lidar com situações que eu penso: meu Deus, que besteira. Você pensa nisso, pastor? Que besteira. Rapaz, essa pessoa não ora não. Essa pessoa não lê a Bíblia não. Não é possível. Que besteira, que bobagem. Tem gente que chega para mim na porta da igreja: pastor, acho que eu não venho mais não para a igreja não. Por que, meu filho? O que aconteceu? Bateram em você dentro da salinha? Te espancaram dentro do banheiro? Te deram um tapa na cara? O que aconteceu que você não quer vir mais para a igreja? Passei pelo fulano, fulano nem me cumprimentou, pastor. Você cumprimentou o fulano? Não. E por que ele tem que te cumprimentar? Me explica, qual é a matemática é essa? Não, pastor, eu não quero mais, eu não aceito, igreja não é assim, igreja tem que ser um lugar de amor, um lugar de paixão, as pessoas têm que se amar. Eu sei, meu querido, mas você não ama. O problema é você, meu amado. Você que não cumprimenta, você que não contribui para que gere o relacionamento, você quer cobrar do outro. E as pessoas acham que isso é uma cruz, isso é um fardo. Que o fardo e a vida, e tomar a sua cruz é acordar de manhã cedo e ir trabalhar. Lá vou eu para a minha cruz. Meu irmão, isso não é cruz não. Se você não trabalhar, você não come. Amém? Tem um programa do governo para você não morrer de fome, glória a Deus por isso.
Mas se você não trabalhar, você vai ficar na pior. Você tem que levantar, né, tirar a remela, tomar um banho e ir trabalhar. Isso não é tomar a sua cruz, isso é fazer aquilo que é necessário fazer. Tomar a sua cruz é quando você se compromete com a causa do Evangelho. Eu quero saber com o que você se comprometeu. Qual foi o motivo de comprometimento na sua vida? Qual foi a coisa que você reservou e falou: eu vou me comprometer plenamente com Jesus com isso? Quando eu estava com 18 anos, eu tive a opção de fazer uma faculdade de Direito e tinha a opção de ir para o seminário. Fui lá, fiz o vestibular, passei para a faculdade, tinha a opção de escolher entre Direito e Jornalismo, e aí cheguei na igreja, era uma igreja batista, estava tendo uma assembleia, e aí os irmãos estavam decidindo que iam enviar alguém para o seminário, que precisavam de mais teólogos na igreja, mais pastores, e tinha que enviar alguém para o seminário para poder preparar alguém para ser um pastor. E eu estou lá sentado, olha, eu era um jovem difícil na igreja, eu falava que aquilo estava errado, reclamava, pontuava, mas eu era muito dedicado. Então o meu pastor, ele me amava pela minha dedicação e me odiava pelo tanto que eu falava, que eu era bocudo. Aí eu peguei, estava sentado na primeira fileira da igreja, passando lá o orçamento, tudo, eu bem, parecendo um sargento do exército, fiscalizando as coisas da igreja. Daqui a pouco começou a pauta de ter que levar alguém para o seminário. E aí, quem vai? Temos líderes aqui, temos jovens líderes aqui. Aí colocou eu mais 5 em pé, de frente para a igreja votar qual dos 5 a igreja ia ofertar o seminário. Eu já estava crendo que não era possível. Logo eu estava crendo que eu ia rodar. E eu já estava com os planos do vestibular que eu tinha sido aprovado, já estava caminhando para as minhas matrículas e fiquei lá parado, de pé, de frente para a igreja. Meus pais nessa época não iam para a igreja. Fiquei parado de pé de frente para a igreja. E aí, pessoal, por quais motivos cada um quer falar alguma coisa para dizer? Aí um falou, outro falou, chegou na minha vez, falei: rapaz, se eu for para o seminário, eu vou fazer disso a minha vida. Se vocês me enviarem para o seminário, eu vou entender que é o chamar de Deus, que eu desejo, mas não pensava por agora. Mas se vocês me enviarem, sou muito novo, vou fazer disso a minha vida, eu vou me dedicar com a minha vida. Passou, o outro rapaz falou também e tal, votou, tá, fui aprovado, eu ganhei a eleição para poder ganhar o seminário, fui ao seminário, me formei. Quando me formei no seminário, um pastor chamado Sérgio Queiroz botou a mão no meu ombro, falou: Gabriel, muito legal, parabéns, você concluiu, você vai ser uma bênção, você vai ser um pastor, aquela coisa de formatura que diz que você vai ser o cara, e depois que você começa a trabalhar, você vê, rapaz, né, tudo conversa. Disseram que era fácil, mas era difícil. Não, sei tal. Ele botou a mão no meu ombro e falou assim: Gabriel, eu acho muito bonito o que você está fazendo. Eu falei: o que, pastor? Aí ele: você está abrindo mão da sua juventude, abrindo mão dos seus melhores anos, dos anos mais do seu maior vigor, da sua maior saúde, e você está entregando isso como uma oferta a Deus. Você está indo para o ministério tão jovem, isso é muito bonito. Falei: pastor, se eu disser para o senhor, isso para mim não tem peso nenhum. Eu não fiz nada, pastor. Pagaram a minha faculdade de teologia. Vocês me mantiveram por tanto tempo. Eu consegui um emprego dentro da faculdade. Que peso isso tem para mim? Que dificuldade isso teve para mim? Você acha que eu estou perdendo alguma coisa? Você acha que eu entreguei alguma coisa? Eu não ofertei nada ainda, meu pastor. Agora, depois de esquecer daqui, que eu vou ter que ofertar. Com a minha vida, com o meu tempo, com os meus recursos. Mas até agora eu só recebi de vocês. Eu nada fiz no sentido de sacrifício. Eu só recebi bênção. E ele riu assim e tal. Não, eu entendo você. Mas, meus irmãos, nós devemos ser sinceros com nós mesmos. Vir à igreja não é um sacrifício. Evangelizar não é um sacrifício. Isso não é sacrifício. Sacrifício para mim é quando eu vejo a realidade de algumas pessoas que estão fazendo missões no interior do estado, eu me compadeço da pessoa e eu quero comprometer a minha renda cuidando da pessoa. Aí é um sacrifício. Meu Deus, não posso fazer isso. Minha mulher vai me matar. Se eu falar que eu vou dar R$200 ali, minha mulher já fica se coçando. Vai dar para quem? Para quê? Quando?
né? A mulher de vocês é assim também? Que a minha mulher, rapaz, se eu botar a mão na carteira, ela já se coça. Ela sabe que eu sou descontrolado, ela é mais controlada. Eu sou descontrolado. Para mim isso é um sacrifício. Sacrifício para mim é você dizer que eu vou ter que abrir 3 igrejas em um ano. Isso para mim é um sacrifício. Mas a vida cristã, a vida cotidiana, o casamento, não são sacrifícios. Sacrifício é aquilo que nós fazemos em atitude voluntária, escolhendo o Senhor. Se os casamentos, se os filhos doentes, se as doenças que você possui fossem uma cruz a ser carregada, qual a lógica de orarmos para ser curados? Você quer ser curado e você acha que a sua doença é a sua cruz? Se a sua doença é a sua cruz, você vai ter que carregar a sua doença para o resto da vida. Que a sua cruz você tem que carregar para o resto da vida. Qual a lógica de nós orarmos para casamentos restaurados, se o seu casamento é a sua cruz? Então você tem que carregar ele para o resto da vida. Então veja que nós temos que ter uma compreensão correta do que é a nossa cruz. É o que nós escolhemos voluntariamente fazer para o reino de Deus, de maneira que aquilo nos custe, de maneira que aquilo nos leve ao sofrimento. E esta é a palavra, sofrimento. Porque se tomarem parte do meu sofrimento, tomarão parte da minha glória. Amém? A segunda sentença que se destaca no texto é quando ele diz: negue-se a si mesmo. Negue a si mesmo. E a palavra aqui no grego é apernomai, e apernomai significa repudiar. Ele está dizendo: repudie-se. Ele está dizendo: tenha repulsa pela natureza, pela configuração que você possui. Quando o apóstolo Paulo fala: o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Quando o apóstolo Paulo fala sobre os pecados que ele comete na carne, na distinção entre a carne e o espírito, dessa luta, dessa tensão que nós vivemos constantemente, ele está trazendo à tona essa perspectiva de repudiar a velha natureza, de repudiar em nós a natureza carnal. Você precisa repudiar na sua vida a sua velha natureza, a sua velha condição. À medida que qualquer coisa que você faça, que remote ao homem anterior que você era, à mulher anterior que você era, você se assuste e corra para longe daquilo. Hoje em dia nós estamos num contexto que as pessoas não repudiam mais o velho homem. Nós falamos tanto que Deus ama, que Deus cuida, que Deus perdoa, que nós esquecemos de uma verdade fundamental: o crente nasceu de novo. E se ele nasceu de novo, ele repudia o velho homem. Nós devemos repudiar a velha natureza. Quem nós éramos é um ser odiável, detestável. A ira de Deus estava sobre nós. Então esse novo homem que nós somos, essa nova mulher que nós somos em Cristo, é o que vale a pena viver. Porque esse novo homem, essa nova mulher, nascido de Deus, possui o Espírito Santo, goza da plenitude de Deus, dos dons espirituais. Esse é bom, aquele é ruim. Aquela velha natureza estava me levando ao inferno. Eu ia morrer e ser jogado no lago de fogo. Como eu posso ter algum apreço, algum desejo, algum tipo de consideração à velha natureza? Como eu posso ter algum apreço ao que eu fazia antes de me converter? Eu fui líder de jovens por muito tempo, e quando eu era líder de jovens, sempre que alguém pregar, a pessoa vinha pregar e falava assim: poxa, porque quando eu era do mundo, meus irmãos não, né? Falavam, meus irmãos, quando eu era do mundo, meus irmãos, eu bebia. Aí a pessoa ficava assim, olhando para o nada. Oh Jesus, eu bebia tanto, que eu comia assim, meu Deus, eu ia para as festas, e era tantas, eu beijava na boca, e eu ficava, sabe, irmãos, eu odeio aquela época. Nossa, só vai dar o testemunho contando o passado dela, parece que está sentindo saudade. Não, porque, nossa, eu tinha 10 namoradas, toda rua que eu ia, fio, para meninas, para. Não, porque, eu ganhava muito dinheiro, eu era eu era tanto dinheiro, eu tinha tanto carro, eu andava, não sei o quê. Mas eu encontrei Jesus, pessoal, nada disso mais eu quero. Não parece não, meu amado, não está parecendo que você não quer mais não, pelo contrário, estou achando que você está sentindo falta dessa época. É que nem quando a pessoa fica idosa. Você já conversou com um idoso? Eu gosto de conversar com idoso. Eu tenho um vô, ele faleceu esse ano, em fevereiro, eu sinto muita falta dele. E eu ia lá na casa dele, eu sentava na mesa com ele: e aí, vô, não sei o quê,
Ele: todas as mulheres desse bairro aqui são apaixonadas por mim. Eu vou, para de conversa. Não, você vai ver. Tá vendo aquela escadaria? Tinha uma casa com a escadaria na frente. Ele: tá vendo aquela escadaria ali? Aí vinha subindo uma morena bem bonita. Ele: quando aquela morena chegar lá no topo da escada, ela vai olhar para trás, vai olhar pro negão. Eu falei: para de conversa, vô. Vai olhar para mim, tu vai ver. Aí fica olhando. Quando ela subiu no último degrau, a bendita da mulher olhou, rapaz. Olhou aí. Aí ele, opa, fez um sinal para ela assim. Aí ela deu um tchau para ele. Eu fiquei olhando aquilo, meu Deus do céu. Aí eu tô falando para você, o negão tem um charme. Para de conversa, vô. Para de conversa. É muito bom conversar com uma pessoa assim. Porque tem dois tipos de mentiroso, né? Tem um mentiroso que mente para prejudicar os outros. Isso aí não presta, isso aí. E tem um mentiroso que ele mente para confabular a história, né? Ele conta história, assim, é um contador de história. Meu avô era um contador de história. Meu avô, se ele fosse escritor, ele tinha vendido muito livro, porque o cara contava cada história. Pô. Meu avô era um carioca que foi expulso do exército. Que o coronel mandou ele bater continência, ele achou o coronel meio fraco, não bateu, aí caiu no braço com o coronel. Aí foi expulso do exército. Isso na época da ditadura, o cara é maluco, pô. O cara é maluco. Mas viveu muito ainda, né? Então glória a Deus por isso que ele sobreviveu. Mas quando nós olhamos para negar-se a si mesmo, não é para você olhar para o seu velho homem, para a sua velha natureza, para a sua velha condição e ficar, poxa, que saudade, que época legal. Mas é para você repudiar mesmo. É de você, ao lembrar da sua velha condição, você também pensar no quanto Jesus foi gracioso com você. Meus queridos, Jesus não precisa salvar você. Jesus não precisa de você para absolutamente nada. Mas se eu não fizer, outro faz. Mas se eu não for, outro vai vir. Não tem problema, Jesus não precisa de você. Nós gozamos de um privilégio de servir ao nosso Deus. É um privilégio, é um benefício que nós possuímos. E quando nós não repudiamos, aparneomai, nós não repudiamos a velha condição, nós estamos presos à temporalidade e às condições da vida antes de Cristo. O pastor estava compartilhando aqui, antes do momento do ofertório, sobre vivermos plenamente. Não há como também viver uma vida plena em Cristo Jesus, à medida que você não repudia a velha natureza, a ponto que você não olha para a sua velha condição de vida como algo detestável, como algo que você deve abandonar. Todo crente que fala para mim, eu sou assim, eu sempre fui assim, eu já dá minha veia já salta no pescoço de raiva. Como é que você é crente e fala para mim que você sempre foi assim, você sempre vai ser assim? Eu sou assim, é meu jeito, a veia já salta. Que meu jeito, irmão? Você morreu e nasceu de novo. Esse teu jeito é o teu velho jeito, é teu velho modo, é tua velha prática. Você tem que ter uma nova conduta, você tem que ter um novo jeito, você tem que ter um modo certo de andar, um modo límpido de viver. E entregar tudo, então, essa abnegação que o Evangelho nos pede, é a renúncia da nossa própria vontade, é a renúncia dos nossos desejos pessoais e naturais, ou dos nossos desejos por princípios religiosos, porque nem mesmo os princípios religiosos satisfazem, por muitas vezes, a vontade de Deus. Por muitas vezes o desejo religioso é nos apatarmos e nos isolarmos de uma maneira em que nós não temos mais contato com os perdidos. Esse é o desejo religioso. Todo religioso, ele deseja ter um ambiente seguro para viver a sua religião. Todo religioso tem medo do confronto e de um lugar onde ele possa ser exposto, onde a fé dele possa ser ridicularizada. Gente, não precisa ter medo disso. Me diz um momento no Evangelho em que os apóstolos ou o Cristo de Deus está tentando criar um cerco religioso para si. Me diz um público que Jesus sentou, que Jesus não estivesse pronto para rebater qualquer acusação, qualquer oposição. Me diz qualquer pregação do apóstolo Paulo, em que em seu projeto missionário evangelístico pela região da Ásia Menor e do sul da Grécia, me diz ali uma ministração dele, um momento dele que ele não estava pronto para rebater ou se posicionar publicamente, comprometendo-se com o Evangelho. Me diz uma situação. Não há,
Porque há uma abnegação, há uma renúncia, que ao tomarmos a nossa cruz, a negarmos a velha natureza, estamos dispostos a uma entrega e um ritmo de vida para o Senhor, que nos leva para um novo nível de fé, no sentido de viver plenamente a palavra de Deus. Eu sei que você quer ver as bênçãos da palavra de Deus, eu sei que você quer viver a prosperidade da bíblica, e glória a Deus por isso, mas você também vai precisar viver os sacrifícios que a Bíblia nos impõe. Meus queridos, para você ser um com Cristo, você é um no sofrimento dele também, você é um na missão dele. Quando a gente fala de missão, evangelismo, não é a missão da igreja, é a missão de Deus, que a igreja participa. É a missão de Deus. Deus está em missão resgatando o mundo, e nós participamos dessa missão. Essa abnegação, essa entrega, essa renúncia deve surgir então em nós, se não for de maneira natural, que seja plotada pelo Espírito de Deus, que seja plotada pela palavra de Deus, de maneira que nossa vida não sirva ao cumprimento dos nossos desejos, mas ao cumprimento da vontade eterna. Eu gosto muito de John Wesley, acredito que é um dos maiores homens que pisou na face da terra, e que, como pastor, como pregador, teve um ministério mais relevante para o evangelicalismo global. Nós falamos muito do movimento da Rua Azusa, onde foi o nascimento do movimento pentecostal, como por exemplo a renovação carismática e tudo mais. Porém, tudo isso só surge porque essas igrejas foram impactadas e influenciadas pela doutrina wesleyana, de maneira que começaram a crer na contemporaneidade dos dons, que era algo que tinha sido abandonado pela igreja tradicionalmente naquele período. John Wesley, todo ano, ele cavalgava cerca de 6.000 quilômetros, e durante os seus 54 anos de ministério, ele impactou 132.000 pessoas diretamente. 132.000 pessoas aceitaram Jesus diretamente pela pregação de John Wesley. Um homem com um fogo em seu coração, um homem com um fogo em seu peito, com um desejo ardente pelo Senhor, que de maneira nenhuma possa dizer que não carregou a sua cruz. John Wesley foi casado, enterrou a sua primeira esposa, com menos de 6 anos de casamento. A sua segunda esposa teve vários problemas com ele, porque ela já era uma mulher mais velha, e ao casar com ele, ela pensou que ele ficaria mais em casa, mas ele já tinha esse compromisso que ele tinha estabelecido para a vida dele, de ser esse mensageiro, e ele teve diversas dificuldades em seu casamento, por conta de sua missão. E a sua mulher, em determinado período, quando ele foi para os Estados Unidos pregar, ele era da Inglaterra, ele foi aos Estados Unidos pregar, quando ele voltou, a sua mulher passou 3 anos dormindo num quarto diferente, por dizer que não o conhecia mais. Você acha que John Wesley falou, minha cruz é meu casamento? Não. Minha cruz foi ter enterrado e ter que viver com o luto da minha primeira esposa? Não. Minha cruz foi ter enterrado 3 filhos, bebês, que ele teve de enterrar? Não. Qual era a cruz de John Wesley? Eu preciso anunciar as boas novas do Senhor, estão comprometendo a minha vida com isso, de maneira que estou perdendo e perdendo muito, mas eu já tinha feito os meus compromissos com Deus. Nós gostamos de pessoas que fazem coisas extraordinárias, não gostamos? A gente gosta. Quem conhece o Usain Bolt? O homem mais rápido da história. Quem conhece o Usain Bolt? Jamaicano, o homem mais rápido da história, o cara é fera. Quem conhece o Pelé? O rei do futebol. Quem conhece Michael Jordan? Quem conhece o Michael Jordan? O rei do basquete. São incríveis, não são incríveis? São incríveis no que eles faziam, mas para eles viverem intensamente aquilo, para serem incríveis naquilo que estavam fazendo, eles precisaram abnegar, abrir mão de alguma coisa, eles precisaram sacrificar alguma coisa, seja o tempo, seja o seu momento familiar, seja a opinião pública por diversas vezes, tiveram que sacrificar para se tornar aquilo que são. Eu fui ao cinema assistir o filme do Michael Jackson, que filme maravilhoso. Se você é religioso, me desculpe, tá? Eu assisti o filme do Michael Jackson.
Fui lá assistir o filme do Michael Jackson, filme muito bom, gosto do Michael Jackson. A gente sai do filme já querendo dançar, né? O perigo é esse. Saí do filme e eu fiquei pensando, o Michael Jackson é tudo o que ele é, por tudo que ele fez. Eu conheço muita gente talentosa. Eu conheço muita gente que daria um excelente ministro. Eu conheço muita gente que daria um excelente pastor. Eu conheço muito menino que era um excelente jogador de futebol. Eu joguei com meninos na rua que eu falo para você, é melhor do que metade da seleção brasileira. Eu joguei com gente que eu olhava, rapaz, esse cara é muito bom. Esse cara bate uma bola, esse cara é diferenciado. Eu andei com pessoas que eram administradores muito melhores do que metade dos administradores do nosso país. Eu andei com pessoas que, se fossem políticos, se fossem autoridades públicas, seriam pessoas incríveis em seus cargos. Mas qual a diferença dos que de fato são e dos que poderiam ser? A diferença é que os de fato são fizeram aquilo que ninguém fez, correram um caminho completamente diferente. Eu posso dizer para você a mesma coisa, você pode ser um cristão comum, de uma vida comum, de uma igreja comum, ou você pode ser um filho de Deus com uma vida extraordinária, se você tomar a sua cruz, negar a si mesmo e se abnegar para o Senhor. Você pode ser extraordinário. Nós podemos viver coisas extraordinárias em Deus, à medida que abnegarmos, que sacrificarmos tudo, entregar completamente tudo ao Senhor. Não parte da nossa vida, toda a nossa vida. E isso é a nossa cruz. A nossa cruz é aquilo que nós abnegamos, é o nosso compromisso, é a nossa entrega, é aquilo que nos faz pensar, o que eu tenho a ver com os miseráveis de Natal? O que eu tenho a ver com os drogados de Natal? O que eu tenho a ver com as famílias destruídas? A minha está bem. Estar abnegado, estar entregue, é se pôr exatamente na condição de se preocupar com o outro, é se pôr exatamente na condição de ter o ministério, e ministérios são pessoas, ter as pessoas como algo do que vale a pena e o objeto do nosso sacrifício. Abnegar e entregar o nosso próprio conforto para o propósito do Senhor. Quais são as requisições de Jesus para nós? O texto é claro. Jesus nos pede disposição e disponibilidade, dizer que vai e ir, dizer que vai e ter meios para ir, levantar e ir em direção ao seu chamado, a romper com este mundo e com a nossa natureza caída. Até porque eu quero lembrar você que a sua carne é um dos seus inimigos. O mundo, o diabo e a carne. A romper com este mundo é também ter uma vida de sacrifício contra os desejos da carne. E a abnegação, o sacrifício completo, a entrega plena, a semelhança daquilo que Jesus fez, a semelhança daquilo que o Senhor realizou em nós. Eu já estou encerrando. Eu quero ler agora Filipenses, capítulo 13, versículo 14. Filipenses, capítulo 13, versículo 14, que diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A abnegação deve ser feita não com o propósito de sermos vitoriosos. A vida cristã não é baseada com os desejos de recebermos algo de Deus. Nós fazemos isso com os olhos na soberana vocação. O nosso prêmio, o nosso mérito, a nossa conquista, aquilo que nós fazemos e almejamos ter. Qualquer coisa que você deseja possuir neste tempo deve ser tratado como infinitamente menor do que aquilo que você já possui. O prêmio eterno em Cristo Jesus. Por isso eu estou dizendo para você, tome a sua cruz. Mas eu quero que você tome a sua cruz, não para que você seja vitorioso, mas para que você seja integralmente um filho de Deus e que viva plenamente o chamado dele para a sua vida.
Eu quero dizer para você, negue-se a si mesmo. E não negue-se a si mesmo porque você vai ter alguma vantagem diante das pessoas que estão lá fora trabalhando tanto quanto você. Eu quero que você negue-se a si mesmo, para que você entenda que ao negar a si mesmo, você está já participando da nova natureza que lhe será confiada em um corpo glorificado, quando você não vive mais escravizado pelo pecado. Eu falo para você, abnegação, entrega, oferta de vida completa, não para que você pense que Deus fará o seu nome famoso, ou vai levantar um outdoor na humanidade, para que você seja um desses que ficam nos memoriais, do panteão das celebridades. Eu quero que você pense que a sua abnegação, a sua entrega, vai ser a maneira que Deus irá fazer para alcançar e abençoar muitas vidas. Se a sua alegria não é saber que a sua vida abençoa alguém, se a sua alegria não é saber que a sua pregação alcançou alguém, se a sua alegria não é saber que a sua igreja está avançando e alcançando pessoas, bem, você faz parte de alguma coisa diferente do que eu conheço do cristianismo. Talvez você faça parte das ilusões da sua mente, mas eu quero dizer para você que à medida que você se compromete com o Senhor, que você oferta e sacrifica a Ele, a sua vida é plenamente transformada. Um dia nós seremos cobrados por tudo aquilo que nós recebemos do Senhor. Nós temos uma vida luxuosa, gente. Napoleão nunca entrou dentro do banheiro. Napoleão tinha uma latrina, você tem um vaso sanitário. Salomão nunca tomou uma injeção. Salomão, se pisasse num caco enferrujado, ia ter tétano. Você tem vacina antitetânica. Os reis do mundo medieval, todos os reis do mundo medieval levaram uma vida pior do que a sua. A sua vida hoje é muito confortável. E talvez esse conforto todo que nós temos na nossa vida, e esse desejo todo que nós temos pelo luxo, tenha ludibriado a nossa mente de tal maneira que a gente não esteja percebendo que aquilo que é essencial o Senhor já nos concedeu. Quem aqui tem uma casa? Pode levantar a mão. Quem tem uma casa? Um teto sobre a sua cabeça? Aleluia, né? O Filho do Homem não tinha isso, Jesus não tinha isso. Quem aqui consegue se alimentar todos os dias? Pode dizer glória a Deus? Glória a Deus que nós nos alimentamos todos os dias. A humanidade só passou a se alimentar todos os dias no período moderno. As pessoas se alimentavam 3 vezes por semana. Era algo comum. Essa questão do alimento diário é algo extremamente moderno. As pessoas não se alimentavam todo dia. Nós somos privilegiados por Deus, mas nós estamos distraídos. Nós estamos pensando que o que Deus tem para nós se resume a esta vida. Não, meus queridos, não se resume a esta vida. O que Deus tem para nós é uma eternidade completa com Ele. Amém? Agradeço de verdade por estar aqui com vocês nessa manhã. Eu posso orar por você? Você pode ficar de pé? Abaixe sua cabeça. Quero que nesse momento você possa fazer uma análise da sua vida. Você possa olhar para o modo que você tem vivido e questionar ao seu coração, questionar a sua mente, se de fato você tem tido uma vida de abnegação e de entrega ao Senhor. Queria que você analisasse as suas escolhas. Como que você mede o seu caminho? Se você tem medido o seu caminho pelo desejo de alcançar mais vidas, pelo desejo de tornar o nome do Senhor conhecido, ou se você tem medido o seu caminho pelas vantagens que você pode receber. Jesus encontrou um homem uma vez no seu caminho que estava vivendo de acordo com as suas vantagens. Era um homem bem baixinho, bem pequenininho. E para ver Jesus passando, ele teve de subir no galho de uma árvore bem frondosa. Ele subiu naquela árvore e ficou esperando Jesus passar. Um homem acostumado a tirar vantagem. Um homem acostumado a viver a sua vida sem nenhum tipo de abnegação, sem nenhum tipo de entrega. E Jesus passou pelo caminho dele. E quando Jesus viu aquele homem em cima daquele galho, Jesus disse: Zaqueu, desça daí, que
que hoje eu vou comer na sua casa? E ele responde: eu sou pecador. Se eu fosse o Senhor, não comia comigo não sou digno de estar com o Senhor na sua presença. Jesus acalma ele e vai à casa dele. Lá na casa dele, e talvez isso seja um constrangimento para nós, sem Jesus ter o acusado de nada, sem Jesus ter colocado o dedo para dizer: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, sem Jesus ter dito nada neste sentido para ele, do coração dele surge uma resposta à visita de Jesus. Ele olha para Jesus e fala: olha, eu vou devolver tudo o que eu roubei e vou dar 7 vezes mais a que eu roubei. Eu vou devolver tudo. Eu vou fazer as pazes com todos aqueles que eu ofendi, de maneira que eu os abençoe, não só o retribua pelo que fizeram, mas os abençoe para que perdoe a minha ofensa. Aquele homem sai daquele encontro com Jesus, sem Jesus ter feito uma acusação, que eram legítimas de ser feitas. Ele sai do encontro com Jesus, pronto para negar-se a si mesmo. Ele sai daquele encontro pronto para tomar a cruz da vergonha dele, tomar voluntariamente a cruz e assumir: esta é a minha condição e eu vou cumprir o que o Senhor colocou no meu coração, eu vou cumprir aquilo que o Senhor determinou em minha alma, eu sei o que eu tenho que fazer, o Senhor já falou comigo, eu vou cumprir o que o Senhor falou, eu vou abrir mão da vaidade, eu vou abrir mão da consideração das pessoas, eu vou abrir mão da minha fama pública, eu vou abrir mão daquilo que do meu recurso que eu acumulei de maneira injusta, e vou fazer o que o Senhor colocou em meu coração. Eu vou tomar a minha cruz e vou de encontro ao teu propósito para mim. Se você lesou alguém, se você enganou alguém, eis uma oportunidade de Deus usar você para alcançar mais um através da restauração. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua casa. Muito obrigado, Jesus, por tua palavra que nos convoca e nos confronta em nosso pecado. Senhor, a nossa alma se inquieta quando nós passamos a observar a nossa vida. O teu Espírito nos diz claramente, Pai, que a nossa conduta está corrompida pela nossa vaidade. Como nós somos vaidosos, Jesus. Como nos preocupamos com a opinião alheia, como estamos preocupados, Senhor, com a foto, com a imagem que será registrada, como nós estamos preocupados, Jesus, com as opiniões que as pessoas possuem sobre nós. Senhor, leva isso da gente, tira isso de nós, Jesus. Nós queremos ter uma vida depositada aos teus pés. Nós queremos ter uma vida, Senhor, que não é confrontada pelo desejo alheio, mas que é confrontada pela tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, conduza-nos a uma vida que responde à tua palavra, a uma vida vitoriosa, de glória em glória, negando a si mesmo e sacrificando aquilo que é necessário para o estabelecimento do teu reino e para o crescimento do Evangelho. Em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus.